fico imaginando, mano, que os torcedores do Vasco já estão realmente muito preocupados com esse início de ano. Além de ter aí escancarado uma crise de bastidor, com demissão de diretor de futebol, os contrapontos entre Clube Vasco e Vasco SAF, que também acabaram entrando em alguns momentos em uma rota de colisão, mas aí o Clube Vasco acabou voltando um pouco atrás, porque ele enxerga que hoje eles têm, entre aspas, um dono, que é o Vasco SAF, que tem boa parte aí do controle hoje do clube, do Vasco da Gama. E assim, mano, olha esse recorde negativo que o Vasco tem feito ali ao longo dessa temporada de 2024. Os números eles já se mostram muito preocupantes. Por quê? Porque nós estamos nas competições estaduais, onde você tem equipes tecnicamente mais simples, tecnicamente inferior. Agora, quando chegar nas competições nacionais, onde você pega equipes ali com um poder técnico muito maior, aí a coisa realmente pode complicar para os caras e os caras podem brigar esse ano mais uma vez a não ir para a Série B. Olha esses números aqui. Até agora, de acordo com o SofaScore, o Vasco, entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, é o time que mais sofreu gols por jogo, foi mais de um gol sofrido por jogo. O único time que sofreu acima de um gol por partida, uma média de mais de um gol por partida, o único time dentre todos da Série A do Campeonato Brasileiro, o time que mais sofreu finalizações, no alvo por jogo. Além disso, o estudo ressalta que os problemas defensivos do Vasco foram expostos mesmo em partidas contra equipes menores. Realmente são números preocupantes. O Vasco hoje ele vive uma crise de bastidor, mas você pode colocar aí junto nesse combo uma crise esportiva também, porque não consegue realmente elevar os seus números, não consegue melhorar o seu desempenho frente às outras equipes. E como eu falei para vocês, estamos em uma competição estadual onde você tem equipes tecnicamente inferiores. Imagina quando isso chegar nas competições nacionais. Muito complicado realmente a situação aí do Vasco. Outro ponto que eu quero falar com vocês aqui, meus queridos, é sobre a situação lá do Endrick. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A boa é que o Endrick fez uma ótima exibição, está sendo super elogiado, inclusive por jornais internacionais, né, pela mídia internacional, por jornais espanhóis. Os principais veículos de imprensa espanhol reagiu muito bem a estreia do jogador ontem na seleção de Dorival Júnior pelo Brasil, fazendo o gol que deu a vitória sobre a Inglaterra, lá mesmo em Londres, né, na casa dos caras. Junto com isso veio uma notícia ruim, que o Palmeiras, especula-se nos bastidores, que o Palmeiras iria tentar conversar com o Real Madrid para ampliar a permanência do Endrick para pelo menos até o final desse ano. Isso já é uma pauta que, vem sendo muito comentada dentro das mídias palestrinas. Porém, com todo esse destaque, todo esse hype, com todo esse alvoroço, é complicado. Se o Real Madrid já não abrir a mão do Endrick na metade do ano, agora, meus queridos, que o Vinícius Júnior ainda deu uma declaração que não vê a hora dele chegar lá no Real Madrid para eles poderem atuar juntos, esquece. Obviamente que a gente não pode torcer contra o jogador, porém, querendo ou não, a gente gostaria, quem não gostaria de ter o Endrick até o final do ano? Quem não gostaria de acompanhar um pouco mais da maturidade que ele vem adquirindo? E lembrando que dentro do Real Madrid ele vai ter ali Rodrigo, Vinícius Júnior, vai ter muito jogador bom para jogar com ele. Então ele vai estar dentro de uma excelente escola. Que é uma notícia boa, acaba ao mesmo tempo sendo uma notícia um pouco chata, porque vai dificultando esse papo que o Palmeiras gostaria de ter com o Real Madrid aí, que já não estava abrindo mão do jogador. Você imagina agora, né, com todo esse destaque aí. Outra coisa que eu quero conversar com vocês aqui agora, e esse assunto eu deixei um pouco mais voltado aqui pro final, que é justamente uma questão mais econômica, uma parte mais econômica aí em relação à situação lá do Flamengo. O Flamengo é um time que vive aí um paraíso financeiro, é uma equipe que na última década evoluiu muito. Todo mundo sabe que há 10 anos atrás a situação do Flamengo ela era uma situação muito semelhante, por exemplo, à do Palmeiras, e hoje essas duas equipes acabam vivendo um protagonismo. E o Flamengo tem uma força, uma alavancagem financeira ainda maior. Os caras batem aí mais de 1 bilhão fácil
nas últimas temporadas. Entre momentos ruins e momentos bons, os caras conseguem fazer muito dinheiro. E agora, o Flamengo tem esse plano aí do estádio. Os caras eles têm uma estratégia também para poder potencializar ainda mais o caixa do clube. Visto que para você manter um projeto de subir um estádio, com toda a burocracia, com todo o custo, gasto envolvido, e também manter um time competitivo, você precisa realmente de um excelente arcabouço financeiro. Porque justamente quando as equipes elas estão subindo o estádio, geralmente elas acabam se enfraquecendo, porque perdem poder financeiro para poder investir em jogadores, enfim, para poder fazer os seus investimentos ali esportivos. Isso aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras, já falamos várias e várias vezes aqui, quando estava construindo o Allianz. E aí, teve um colunista aqui, o Rodrigo Matos, tá? Na parte de finanças do esportes, lá do All Sports, ele falou de 3 hipóteses que estão sendo especuladas dentro do Flamengo para você ter esse ganho financeiro, você poder subir o estádio sem ter que afogar aí o clube, sem ter que trazer um ônus financeiro para o clube. E aí ele colocou essas 3 hipóteses, que está dentro dos bastidores do Flamengo, acontecendo nesse momento dessa discussão, entre conselheiros, presidentes, vice-presidentes, enfim, todo mundo ali da parte de gestão da Gávea. Primeira hipótese, criar uma SAF do Flamengo e vender um percentual minoritário. Essa foi uma hipótese que já muitas vezes, né, já está sendo discutida aí há muito tempo, muita gente batendo contra. É uma hipótese muito impopular dentro dos torcedores, mas existem outras hipóteses, como por exemplo, a segunda delas, criar uma empresa com fins específicos. Como assim, Neto? Vamos lá. Você cria uma empresa, por exemplo, a Arena Flamengo. Criou essa empresa. E essa empresa Arena Flamengo, ela vai ficar única e exclusivamente para a administração do estádio. Então você separa. Clube de Regatas do Flamengo é uma coisa. A Arena Flamengo, o estádio do Flamengo é outra. São empresas distintas. São outros CNPJ. Não tem nada a ver um com o outro. Você vai ter os investimentos na arena. Então, se você é um empresário e vai investir na Arena do Flamengo, você só vai ter percentual da Arena do Flamengo. Você não vai ter nada, absolutamente nada com o clube do Flamengo. Essa é a segunda hipótese. Terceira hipótese, financiar com o dinheiro do caixa do clube. Ah, Neto, o Flamengo tem muito dinheiro. Sim, tem muito dinheiro, mas também tem muito gasto, pessoal. Tem muito gasto. O Flamengo precisa pagar a folha salarial, não é só o futebol, é outros esportes também que são estimulados, que são potencializados pelo caixa do Flamengo. Lembra lá quando eu até trouxe um recorte aqui que o Paparazzo até forneceu para mim, de uma coletiva do Marcos Braz, e ele falou que esse faturamento do Flamengo não é só do futebol, é do clube como um todo, de toda a estrutura, de toda a máquina que eles precisam fazer a gestão e precisam manter organizada e com balanço financeiro saudável. Essa terceira via aqui é uma terceira via que vai causar um ônus muito grande e isso pode se refletir no desempenho esportivo, não só do futebol, mas como também de outras modalidades esportivas, basquete, vôlei, enfim, etc. Dentro dessas hipóteses, a que está sendo mais levantada e mais assim bem aceita dentro da política interna do Flamengo é justamente a segunda hipótese, de criar uma empresa com fins específicos. Então, a Arena do Flamengo, a Arena Rubro-Negra, a Arena Fla, é uma coisa. Time de futebol, Clube de Regatas do Flamengo é outro. São empresas distintas, tá? Então não vai ter nenhuma ligação o estádio com o clube. Ah, Neto, mas isso não vai fazer com que o clube não seja do Flamengo, seja de outras pessoas e investidores. Aí, pessoal, é uma questão de você organizar percentuais. Você pode, sim, colocar lá 51% da Arena do Flamengo pertence ao Clube de Regatas, entendeu? Aí os outros 49% você dilui entre investidores. Vende name rights, enfim, faz toda essa movimentação que tem acontecido no futebol atual para fortalecer aí a força financeira das equipes e poder subir de maneira saudável um estádio. Eu também acho que é a proposta mais viável, tá? Eu acho que essa proposta é a proposta mais interessante. As duas outras propostas eu vejo que vai trazer um ônus para o clube. Tanto você vender um percentual de SAF, já coloca um pé ali na SAF. A outra proposta, ficar usando dinheiro direto do caixa do clube,
também não vejo como algo viável e saudável, vai acabar impactando e vai acabar refletindo no desempenho esportivo. Então eu acho que a melhor hipótese é essa mesmo, você isolar esse projeto Estádio do Flamengo e tentar vender isso como um investimento separado, totalmente separado do clube. Beleza? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou!